Você pode sentar, meu irmão. Você na sua casa agora também estará ouvindo a palavra do Senhor através do nosso seminarista, o irmão Charles Velasque. Que o Senhor possa usar a sua vida, irmão, e que a palavra possa abundar. Boa noite, igreja. Um grande privilégio podermos estarmos juntos, de forma presencial, também de forma online, para aqueles que nos assistem de casa, para aqueles que ainda vão ver o culto. É um grande privilégio, de fato, podermos crescer por meio da exposição da palavra e por meio daquilo que Deus tem para trazer ao nosso coração. Vem acontecendo já há algum tempo, alguns finais de semana na igreja, uma exposição da carta de Tiago. Os pastores vêm desenvolvendo de capítulo por capítulo, mensagem por mensagem, a exposição desta carta. E na semana passada nós iniciamos o capítulo 3 com o tema domínio próprio da língua, ou seja, sabedoria no uso da língua. O tema da série é sabedoria em tempos de crise. E hoje nós queremos ver um tema que na verdade é um tema central na carta de Tiago, que é a verdadeira sabedoria. Eu gostaria de, antes de iniciar e continuar, com os irmãos orando. Senhor Deus e Pai, que grande privilégio termos nesta noite a oportunidade de nos reunirmos como igreja, também de forma online, mas também presencial, e mesmo com as restrições podemos te cultuar, te adorar e acima de tudo sermos edificados pela tua palavra. É isso que te pedimos, Pai, que tu transforme o nosso coração, que tu possas nos ensinar por meio do Espírito Santo e que possamos crescer como igreja, como irmãos em Cristo, abençoando a nossa cidade e o teu reino. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, ela tem um foco, né? E quando nós olhamos à nossa volta, as pessoas, o mundo, têm uma ideia também do que é sabedoria. Na verdade, as pessoas têm ideia de sabedoria daquele indivíduo de repente que tem um acúmulo grande de conhecimento. A pessoa que é capaz de agregar grande quantidade de informação, uma pessoa que de repente se torna culta e consegue se dispor a ter grande conhecimento. Mas na verdade a palavra de Deus tem uma outra visão sobre o que é sabedoria, e também Tiago vai fazer uma distinção entre dois tipos de sabedoria. E é com isso em mente que eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 13 ao versículo 18, o nosso texto base, que vai nortear aí a mensagem e nos dar o tema em pauta. Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, a verdadeira sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago vem tratando uma série de temas muito práticos. A preocupação de Tiago muitas vezes aqui não é dar um conteúdo teológico muito profundo, como faz Paulo nas suas cartas. Tiago é objetivo e, como um bom pastor, ele vai direto ao ponto. Ele inicia no capítulo 1 dizendo que as pessoas, os seus leitores, os crentes da sua época deveriam ter alegria em meio às provações. E no versículo 5 do capítulo 1 ele vai dizer que eles precisam de sabedoria para isso. Então ele diz que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago continua tratando de temas, a nosso ver, muitas vezes difíceis, como por exemplo no capítulo 2, a acepção de pessoas. Ele diz que nós não devemos ter o olhar diferente para um e para outro, e ele vai inclusive dar o exemplo
no versículo 5 do capítulo 2, é que nós devemos olhar para as pessoas como Deus vê. Ele diz assim: meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus? Então Tiago começa a abordar esses temas que por ora são um tanto difíceis, pesados, como por exemplo a falsa religiosidade que ele via em alguns de seus leitores, em que era uma religião somente da boca para fora. Então ele passa a exortar esses cristãos que a religião deles deveria ser uma religião de verdade, que se apresentasse por meio de obras, né? Deveria ser uma religião que também passasse a olhar as pessoas como Deus olha, né? Não fazendo distinção, mas cuidando daqueles que precisam, como viúvas e órfãos, é o exemplo que Tiago vai citar. E ele chega no capítulo 3 dizendo que é necessário ter sabedoria no uso da língua, porque a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e que muitos não deveriam ser mestres, porque o julgamento seria maior para essas pessoas. E quando ele chega no texto que nós lemos, no capítulo 3, versículo 13, a primeira introdução que Tiago faz, na verdade, ele pede para que seus leitores façam um autoexame de si mesmos. É uma pergunta que está no início do texto que a gente leu. Ele diz: quem é sábio entre vocês e tem entendimento? É uma reflexão que Tiago faz com seus leitores, dizendo: olhem para dentro, olhem para vocês mesmos. Vocês se julgam sábios? Se vocês se julgam sábios, olhem para as suas obras, porque essas obras, né, e Tiago vai citar o bom procedimento e prática de obras com humildade. Podemos aqui dizer obras de mansidão, ou seja, a pessoa que é mansa e que é humilde, essa sim está sendo sábia, né, no ver de Tiago. E isso já começa a nos trazer uma série de reflexões sobre a sabedoria que Tiago está querendo ensinar aqui. Porque essa sabedoria, a verdadeira sabedoria que Tiago está exortando os seus leitores a terem, ela é uma sabedoria diferente daquela que é vista no mundo. Porque a sabedoria que é vista no mundo, Tiago vai dizer que essa sabedoria ela é mundana. E ele começa a fazer essa distinção entre uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que é terrena. Ou seja, ele começa a dizer: olha, vocês estão se analisando? Pois bem, se vocês são sábios de verdade, isso vai se apresentar por meio daquilo que vocês fazem. E é interessante porque pouco se sabe sobre sabedoria no sentido de ser manso e humilde. Geralmente nós não vemos sabedoria desta forma. Como eu disse antes, a sabedoria aos nossos olhos parece ser a priori aquela pessoa que é inteligente, que é culta, que sabe discorrer sobre vários temas. Mas não é isso que Tiago começa a dizer aqui. Ele diz: olha, se você é sábio, isso vai se refletir numa conduta mansa, humilde, né? E no versículo 14, ele começa a tratar disso de uma forma profunda. Ele vai dizer: olha, mas no entanto, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, cuidado. Porque quando ele chama para reflexão os seus leitores, os cristãos de seu tempo, ele percebe que entre eles havia pessoas que não eram mansas e nem humildes. Pelo contrário, essas pessoas produziam, em vez de obras de humildade e de mansidão, inveja e ambição egoísta. E Tiago vai dizer que isso começa a se tornar uma sabedoria que é deste mundo. Ela já não vem mais de Deus, ela já não é mais parecida com aquilo que nós vemos em Jesus, por exemplo. Aliás, o nosso maior exemplo de quem foi manso e humilde, detentor da verdadeira sabedoria em sua plenitude, foi o próprio Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, é impressionante porque Jesus almoçava ou tomava uma refeição com fariseus, com adúlteros, com prostitutas, com cobradores da lei, de uma forma muito tranquila, sem fazer um julgamento expressivo, sem criar divisão, partido. Mas o que Tiago está trazendo aqui é uma ideia da pessoa que de repente começa a produzir inveja e ambição egoísta. E a inveja é justamente a ideia de que eu começo não só a desejar o que é do outro, mas eu também tenho dificuldade de chorar com quem chora, de rir com quem ri, né? E traz uma amargura no sentido de já não me sinto muito bem aqui no meio. E quando ele diz ambição egoísta,
é aquela sabedoria que começa a colocar o homem no centro, que começa a colocar os meus desejos em primeiro lugar. Ou seja, ela já não é mais mansa e humilde, mas ela é agora agressiva, ambiciosa, no sentido de gerar facção, gera divisão. Ou seja, a minha ideia tem que prevalecer da ideia e eu começo a tirar aquilo que é da palavra de Deus e colocar aquilo que eu acho que tem que ser. É disso que Tiago está tratando aqui. E a palavra de Deus diz que para nós sermos cristãos que são mansos e humildes e que conseguem trazer paz, trazer mansidão nos relacionamentos e frutos de justiça, eu preciso, como o Tiago está me dizendo, buscar a sabedoria que vem do alto. Porém, a grande dificuldade, Tiago já deixa um pouco de lado agora a busca pela sabedoria do alto, mas ele vai tratar desses leitores, desses irmãos, que por hora se observaram e encontraram inveja, encontraram amargura em seu coração, nos relacionamentos com os seus irmãos, na sua relação dentro da igreja. É para essas pessoas que Tiago se reporta agora. E ele vai começar, muito coerente com o restante das escrituras, a dar o caminho bíblico, o caminho da palavra de Deus para essas pessoas. Observe no final do versículo 14, que ele vai dizer: se você observou em si mesmo coisas que não vêm de Deus, coisas que são contrárias à mansidão, à humildade, mas que são egoístas, não se glorie disso. É isso que ele vai dizer no final do versículo 14. Olha, não se sinta bem com isso. Não se regozije com essas coisas. Mas, ainda, ele vai dizer, não negue essa verdade. Aliás, aqui é um ponto muito importante. Essa semana até comentamos isso entre irmãos, que a maior dificuldade por hora para a recuperação de pessoas, citando aqui o breve exemplo de dependentes químicos, por exemplo, a família que quer, por exemplo, ajudar uma pessoa que tem o vício do álcool, o vício das drogas, por exemplo, a maior dificuldade para ajudar essa pessoa é justamente que ela admita que ela precisa de ajuda. É ela aceitar que ela precisa deixar aquele estilo de vida e agora abraçar a palavra de Deus. Essa é a maior dificuldade. E é isso que Tiago está dizendo. Olha, se você observou isso no seu coração, se essa sabedoria ela produz inveja, ela produz egoísmo, não negue isso, admita, né? Confesse isso, tome o caminho do arrependimento. E Tiago vai tratar isso de uma forma muito simples. Ele vai dizer que é preciso reconhecer isso e jamais negar a verdade. E quando esse fato ainda continua a ocorrer, quando ainda há dificuldade em admitir a verdade de uma sabedoria que não é da palavra, que não provém de Deus, Tiago vai ajudar essas pessoas agora a reconhecerem aquilo que está no coração. No versículo 15 ele coloca que esse tipo de sabedoria, ela não vem dos céus, mas ela é terrena. Aliás, esse é o caminho que ajuda muitos de nós nas suas dificuldades. Às vezes o que está faltando é a gente saber de fato a realidade, a verdade das coisas que não provém de Deus em nosso coração. Isso ajuda a gente a admitir a verdade. É isso que Tiago está tratando aqui. E quando ele começa a falar isso, ele diz, olha, essa sabedoria que produz divisão, que produz atrito entre vocês, que produz um egoísmo, onde os meus desejos, as minhas ideias, elas passam a ser mais importante que as diretrizes que a palavra me dá, mais importantes que o meu irmão, onde o meu ego começa a aflorar. Tiago está dizendo, olha, essa sabedoria, ela é da terra, ela é terrena, ela é deste mundo, ela é da natureza humana, ela é da mente humana, ela provém de um homem que quer se colocar no centro, né? E quando a gente olha para a história, há inúmeros exemplos que a gente poderia trazer aqui, alguns muito recentes, comparados ao tempo da carta de Tiago, por volta aí, de 1980 anos, arredondando 2000 anos, há cerca de 200 anos ou 2 séculos atrás, surgiu na Europa um movimento, um deles, o inicial, chamado de iluminismo. O iluminismo foi um movimento que trazia dos pensadores de sua época, os filósofos, a ideia de que o homem, a razão, teria que estar acima de todas as coisas. Ou seja, nós agora já não precisávamos mais da fé, da palavra, o homem começa a se bastar, as minhas ideias agora, elas são importantes. E o homem começa a ser o centro, um movimento humanista de colocar
o homem, a razão, aquilo que eu posso provar por meio de meios científicos, ou enfim, tirando tudo aquilo que provém de Deus, colocando o homem em primeiro lugar. É dessa sabedoria que Tiago está falando. Quando o ser humano ele começa a se bastar, ou seja, eu não preciso mais de Deus, eu conheço o meu caminho, o meu ego começa a aflorar, e Tiago começa a tratar, mostrando a natureza desse tipo de sabedoria. Ela é da terra, ela é terrena, e ele começa a pegar pesado. A segunda característica que ele vai dar, ele vai dizer que ela é demoníaca. E mais, ele vai dizer, no segundo ele vai dizer, ela não é espiritual. Algumas traduções vão colocar, ela é animal, né? Ela age por instinto. Um exemplo que a gente poderia dar é quando nós agimos de maneira momentânea, como estamos, as nossas emoções, aquilo que temos na nossa mente, isso passa a guiar a nossa vida, e nós começamos a deixar aquilo que Deus tem na palavra de Deus, por meio do Evangelho, como diretriz para a nossa vida. E a gente começa a colocar os nossos desejos, as nossas emoções, aquilo que a gente pensa da vida em primeiro lugar. É disso que Tiago está falando aqui. Ele está dizendo, essa sabedoria, ela é da natureza humana, ela é da terra. E daí ele vai dizer que ela é demoníaca, ela é diabólica. Ou seja, a divisão que Tiago começa a fazer de sabedoria aqui, é que não existe um meio termo. Ou ela vai ser do alto, uma sabedoria que vem de Deus, que produz mansidão, produz humildade, um caráter aprovado, ou ela é uma sabedoria que provém do inimigo, do diabo. Tiago é claro aqui. Então não vai ter uma distinção, ou você vai produzir uma sabedoria que vem do alto, ou vai produzir uma sabedoria que é demoníaca. Paulo nos ajuda a entender isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, ou tenho o Espírito de Deus agindo na minha vida, produzindo uma sabedoria que gera mansidão, que gera humildade, que gera bons relacionamentos, que gera uma caminhada saudável, ou tenho um espírito que provém do diabo, um espírito que produz facção, que produz briga, que produz aspereza, que produz divisão, que produz um contato áspero. Eu não suporto mais, meu irmão. É isso que está sendo colocado aqui. E é interessante essa ideia de sabedoria que vem, que é demoníaca, porque isso a gente vê em várias passagens na Bíblia. Eu separei uma que é muito clara nesse sentido. Quando Jesus está com Mateus e os discípulos, já no final da caminhada, antecedendo alguns dias já da crucificação, Jesus pergunta para Mateus o que eles pensavam, para Pedro, o que eles pensavam, o que as pessoas estavam falando sobre Jesus. E eles falam, olha, alguns falam que tu é João, outros falam que tu é um profeta, e Jesus pergunta, mas e vocês? O que vocês falam que eu sou? E Pedro responde, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro faz essa afirmação, logo depois, Jesus diz, olha, e eu vim a Jerusalém para isso. Eu vim para ir para a cruz, para cumprir a vontade do Pai. Eu sei qual é a vontade do Pai para mim. E é que eu dei a minha vida. E no capítulo 16, no versículo 22 a 23 de Mateus, então Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O que está acontecendo aqui é que Jesus disse, olha, eu vou para a cruz, eu vou dar a minha vida para que milhões sejam salvos. E de repente Pedro, num instante, usado por Satanás, segundo o discernimento que Jesus faz aqui, diz, olha, não, isso não vai te acontecer, tu não vai morrer, tu vai viver. E Jesus repreende Pedro de tal forma, dizendo, olha, para trás de mim, Satanás, porque você está pensando, e agora se referindo a Pedro, como homem,
no sentido de preservar a sua vida, de preservar o seu interesse, o seu bem-estar. Não, Senhor, isso não vai te acontecer, tu vai ficar tudo bem contigo. Nós vamos te livrar da cruz e, se possível, vou partir a orelha do soldado romano, como acabou fazendo. Nós vamos te ajudar e Jesus disse, não, eu vou para a cruz. Porque Jesus detinha a sabedoria que vem do alto, e a sabedoria que vem do alto é justamente isso. Essa é a definição inicial do que é uma sabedoria que provém de Deus. A sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que passa a olhar o mundo, as pessoas e tudo à minha volta com os olhos de Deus. E eu começo a agir de forma a cada vez ser mais parecido com Jesus. Provérbios dá essa ideia do que é a sabedoria de forma ampla. Inicia dizendo no capítulo 1, versículo 7, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E se você for analisar os capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Provérbios, sempre vai iniciar com o sábio, no caso Salomão, o escritor de Provérbios, dizendo, logicamente inspirado por Deus, então podemos entender que é a palavra do Pai, dizendo, ouçam, meus filhos, me ouçam, coloquem a lei no coração de vocês. Porque é aí que a gente começa a entender a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é aquela que tem as leis do Senhor no coração, começa a desenvolver a mente do Senhor a ponto de conseguir abrir mão da própria vida em prol das causas de Deus, da causa de Deus. Porque se nós formos olhar para a nossa proteção pessoal, para o nosso bem-estar pessoal, para o nosso conforto pessoal, nós vamos começar a nos privar daquilo que Deus tem para nós, porque muitas vezes isso vai ser loucura. As coisas de Deus muitas vezes vão nos levar a abrir mão da nossa vida, a abrir mão dos nossos desejos, para servi-lo de forma fiel, como Jesus estava fazendo. Digo, olha, eu conheço a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que eu me sacrifique, que eu dê a minha vida, e eu a faço por livre e espontânea vontade. Então, quando Tiago começa a caminhar nesse sentido, e a palavra de Deus começa a nos ensinar a verdadeira sabedoria, no versículo 17, Tiago vai iniciar com 8 características a descrição do que é a verdadeira sabedoria, e ela vem por meio de frutos. Ela não é uma sabedoria aqui descrita na palavra de Deus, baseada em mero conhecimento, porque a verdadeira sabedoria, ela é sim conhecimento, mas um conhecimento colocado em prática de acordo com a força que Deus nos dá. Eu conheço as Escrituras, e isso está muito coerente com o contexto de Tiago, porque Tiago exorta no capítulo 2 os seus leitores a colocarem a sua fé em prática a ponto de que ela gere obras. E a verdadeira sabedoria é justamente com essa ideia, de aquilo que eu conheço de Deus, daquilo que eu sei sobre Deus, do relacionamento com Deus, agora isso se torna vivo no relacionamento com o meu irmão. Eu vou tratar o meu irmão de forma mansa e humilde, porque Deus trata ele assim, e ele é criatura, imagem e semelhança de Deus. Eu passo a ver os meus irmãos como Deus vê. Eu não passo a ver mais tudo à minha volta do meu ponto de vista, daquilo que me vem como conhecimento, como inteligência, como razão. Mas o meu julgamento, ele tem que partir a princípio daquilo que Deus diz, daquilo que é lei, daquilo que está previsto na sua palavra. E a primeira característica no versículo 7, Tiago vai dizer que essa sabedoria, antes de tudo, ela é pura. Ela não tem mancha, ela não tem outro resquício de vontade própria, de egoísmo, de inveja, ela é pura. Ela vai tratar o irmão com bondade. Ela vai tratar aquele que tem necessidade com pureza, sem o sentido de explorar, ofender, xingar, de forma bruta. Ela é pura. Ele vai dizer que ela é pacífica, ou seja, a sabedoria que vem de Deus, aquela que a gente pede a Deus, ela vem agora à nossa vida e vai se clarear num relacionamento ou relacionamentos de paz. Ela é pacífica, ela não vai gerar atrito, ela não vai gerar confusão, ela não vai gerar divisão. Ela é uma sabedoria que vai me ensinar a ter paz com o meu irmão, a ter paz mesmo no meio da diferença. Irmãos, nós não estamos aqui pintando um retrato de algo que é impossível, e também não estamos dizendo que isso aqui é algo fácil. Ninguém falou isso, nem Deus está falando por meio da Escritura que isso aqui é algo fácil, bem pelo contrário, para que a gente possa
ter pureza, ter paz com o meu irmão, eu preciso da sabedoria do alto. Justamente pela dificuldade que, como seres humanos, como natureza caída, nós somos ainda, e não somos glorificados, nós carecemos da sabedoria do alto para tratarmos uns aos outros com pureza, com amor, com paz. A terceira característica, ele vai dizer, ela é amável. Ela não não gera ódio, ela não gera dor, ela é uma sabedoria que vai produzir amor no relacionamento, ela vai produzir algo que todos vão ver que isso é amável. Jesus define muito bem e convida-nos a fazer o mesmo em João 13, nos versículos 34 e 35. Ele vai dizer, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Todos verão que vocês são meus seguidores se o amor permear o relacionamento de vocês. Então a palavra de Deus está dizendo que a sabedoria que vem do alto, ela é amável. Ele vai dizer também que ela é compreensiva. Muitas vezes a sabedoria que ela é humana, que ela é centrada só no nosso conhecimento e ela é desta terra, ela não consegue compreender o outro. Porque na verdade, essa sabedoria do homem humanista, ela quer impor a sua ideia. Ela quer impor o seu objetivo. E do contrário, quando está em pauta, está em ação a sabedoria que vem do alto, ela gera compreensão. Ou seja, eu sei que meu irmão ainda está numa caminhada com Deus. Ele ainda tem algo para crescer, eu compreendo ele. Eu não vou terminar de quebrar o que já está quebrado, terminar de amassar o que já está se amassando, mas eu vou compreender, eu vou ser compreensivo, vou orar, vou deixar Deus agir, vou deixar que essa sabedoria agora exerça compreensão sobre o meu irmão. Ele vai dizer também que essa sabedoria que vem do alto, ela tem misericórdia, ela gera misericórdia. Muito legal, enquanto eu preparava a mensagem, eu costumo ver algumas pregações de mestres, e um que eu aprecio e sigo muito, um homem de Deus chamado Luiz Saião, e a frase é dele, um tanto forte, mas quando ele pregava sobre esse texto, ao chegar nesse ponto da misericórdia, ele disse assim, como tem gente ruim em igreja, foi frase dele, como tem gente que pega pesado com o outro, ou seja, às vezes é necessário misericórdia. Vamos deixar Deus agir, vamos deixar que a palavra de Deus trate o coração uns dos outros e vamos agir com misericórdia, porque essa sabedoria vai gerar isso, segundo a palavra nos diz. Ela também gera bons frutos, ou seja, é vista por todos veem os frutos dessa sabedoria. Ele vai dizer também que ela é imparcial, ela não toma partido, ela não cria divisão, mas ela é sincera. Ou seja, ela vai, olha, eu não gostei disso. A gente pode, quem sabe, discordar uns dos outros e dizer, olha, eu não gosto disso. Mas eu posso ser sincero a ponto de dizer, mas isso tem formas de se dizer. É disso que a palavra de Deus está tratando aqui. E como a gente precisa desta verdadeira sabedoria. Essa verdadeira sabedoria que gera amabilidade, que gera bons frutos, que gera paz, que gera misericórdia, que gera união, que gera um proceder correto. E no versículo 18 é muito interessante o desfecho que Tiago dá para o texto. Ele vai, quando a gente observa ele dizendo no versículo 18, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É como se o sermão do monte estivesse, o odor dele estivesse aqui, né? O próprio Jesus disse isso em Mateus, ou mais ou menos isso, em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não é no meio do atrito, não é no meio da confusão, não é no meio da guerra, que por hora existe, mas é com paz. Tiago vai dizer que isso se semeia, não é só uma questão de preparar o terreno, de lavrar a terra, sem semear não vai nascer nada, e semear a palavra de Deus. É dessa forma que ele descreve a verdadeira sabedoria, porque aquele que vai pedir a verdadeira sabedoria, que vem do alto, que vem de Deus, vai gerar um sentimento daquilo que o próprio Jesus está fazendo nos dias de hoje. A ação de Jesus nos dias de hoje, do Senhor Jesus nos dias de hoje, e o convite que ele faz para nós em Mateus
capítulo 28, no versículo 18 a 20, é justamente junto com ele irmos às nações e fazermos discípulos, ensinando-os a obedecer a toda a verdade. Ou seja, semear a palavra, e a palavra semeada em paz vai gerar frutos de justiça. Frutos, bons frutos. Né? A palavra semeada gera bom fruto. E concluindo, eu separei um texto porque eu achei interessante definir, segundo a palavra de Deus, a sabedoria como aquela que nos capacita a escutar a Deus, e por meio de ouvir a Deus nós obtemos conhecimento, o conhecimento que a palavra nos traz, e isso nos capacita a ter a prática da humildade, da mansidão, semeando a paz, e a paz que vem de Deus. No capítulo 17, no versículo 5, o texto chamado da transfiguração, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Deus falando por meio de uma voz aos discípulos Pedro, Tiago e João, dizendo que eles deveriam ouvir a Jesus. Quer dizer, no texto ali, Pedro tem a ideia de querer ficar ali, dizer: ó Jesus, bom é estarmos aqui, vamos armar uma tenda e vamos ficar, tá bom demais aqui. E de repente veio uma voz e diz: não tem nada desse negócio de ficar aqui, a nuvem já vai subir e o que vocês têm que ouvir é o meu filho. Ou seja, a verdadeira sabedoria vai capacitar a mim e a você a ouvir a Deus, a buscar o conhecimento que vem dele por meio da palavra, e isso a praticar de uma maneira que apresente bons frutos de mansidão, de humildade, gerando filhos e filhos de Deus. Amém? Muitos de nós têm muitos pedidos no coração, e nesse momento final eu gostaria de orar com você pelos seus pedidos. Aí no seu lugar mesmo, pense aquilo que está faltando no seu coração, de maneira que você possa colocar diante de Deus. No relacionamento com seu irmão, no relacionamento com um familiar doente, nesse tempo de crise, toda a dificuldade que vem à sua vida, eu gostaria de orar com você. E o meu desejo é o mesmo de Tiago nesta noite, é que nós possamos pedir a Deus sabedoria, e a sabedoria que vem dele, que nos capacita a ter alegria em meio às provações, que nos capacita a ter uma fé que redunda em obras, e obras praticadas em mansidão e humildade, e que nós possamos amar, ter paz uns com os outros, e dessa forma caminharmos em unidade, refletindo um Deus que nos gerou de novo pela palavra e pela palavra da verdade. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, como necessitamos da Tua verdadeira sabedoria. Nós aqui nessa noite temos, cada um de nós, os seus pedidos diante de Ti, agradecimentos, talvez algo que nos aflige, talvez algum atrito com o meu irmão, com o meu chefe, com o meu vizinho, talvez algo que precisa ser mudado em minha vida, talvez algo que precisa da Tua sabedoria. Talvez eu precise, Pai, abandonar o meu egoísmo. Talvez eu precise ser mais agradecido. Eu preciso aprender a sorrir com o meu irmão. Eu preciso ser grato quando alguém vai bem, ajudar quando alguém vai mal. Mas acima de tudo, Pai, que os nossos frutos possam vir de uma sabedoria que vem de Ti, e que nós possamos praticá-la de acordo com aquilo que Tu nos ensina, como fizeste nessa noite. E nos ajuda a reconhecer em nós quando temos uma sabedoria que é deste mundo, e nos livra de toda obra do inimigo, nos capacitando a darmos frutos, e frutos que durem para sempre. Prepara a Tua igreja para o Teu retorno, que acima de tudo possamos ser bênção na nossa cidade, em nosso país e no Teu reino, sendo luz neste mundo. É o que Te pedimos, a verdadeira sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria, não é? Ouvir a palavra, e essa palavra nos ajuda, ela nos alinha com aquilo que o Senhor quer. E nesse desejo de saber, ter essa sabedoria que vem do Senhor, nós estamos sempre pedindo, como liderança da igreja, tanto administrativa como equipe ministerial, o que o Senhor quer.
que Ele nos mostre o caminho a seguir. Então, a notícia que eu quero dar para os irmãos que estão em casa, para os nossos amigos e irmãos que estão aqui, que domingo que vem nós teremos o nosso culto às 9h30 da manhã. Faremos uma experiência nesses 2 domingos